Nova geração Mazda 626 tem motor turbodiesel de 2 litros. Reparação automóvel está mais barata. Computadores são solução. R1200G, nova aposta da BMW. Comparativos GTIs. Peugeot 306 foi mais rápido. Tudo isto já a seguir no Máquinas com Joaquim Fernandes. Início do Máquinas, para si que nos acompanha no continente Açores e Madeira, muito boa noite. Uma saudação também para os espectadores que nos sintonizam através da RTP Internacional e RTP África. Cerca de meio ano depois de ter apresentado a nova geração dos 626, com motorizações a gasolina, a Mazda lançou agora as versões turbodiesel dos 626 Sedan e Station Wagon. É um motor de 2 litros, com injeção direta e 100 cavalos de potência. O Máquinas foi ver esta novidade de muito perto. As Station Wagon nasceram nos Estados Unidos. Eram as carrinhas que estavam de serviço nas estações de comboios, daí o seu nome, Station Wagon, para transportar passageiros e carga para os diversos destinos. De então para cá, a filosofia das carrinhas tem tido mais e mais aderentes. Esta foi uma das razões por que escolhemos a Station Wagon à berlina que a acompanha nesta nova versão disponível entre nós. 6 meses depois de a Mazda nos ter apresentado uma nova geração dos 626 com motorizações a gasolina, surge esta versão turbodiesel. De primeiro ficam outras coisas novas, como o DMU ou a 6ª geração do 323. Mas voltemos à novidade. Tendo em conta que a versão turbodiesel vendida em Portugal é a topo de gama, quem quiser comparar com a versão a gasolina apenas vai encontrar a falta do computador de bordo. De resto, tudo é igual. Exteriormente encontramos a embalagem que nos foi apresentada há 6 meses, isto é, as linhas, grupos ópticos e requintes da última geração 626. Por dentro, temos aqueles pormenores que, mesmo sem darmos por isso, vão contribuindo para o nosso conforto. Recordam-se quando os carros não tinham nada disto? Ok? Então é tempo de dar uma olhadela aos espaços. Hoje, em vez de trazermos as caixas para termos uma noção exata do espaço, decidi deitar-me aqui ao comprido. E agora, como faria Luís de Matos? A capacidade de carga da Station vai dos 540 litros, com os bancos rebatidos, aos 484, em utilização normal. No sedã, o espaço situa-se nos 502 litros de capacidade. Encerre-se então o capítulo em que se fala daqueles que têm nas carrinhas uma verdadeira paixão e passemos à casa das máquinas. Afinal, a grande novidade na Station e na berlina 626. Vamos observar o Direct TD, uma sopa de letras com as palavras Direct Injection, Ecology and Economy. Já lá vai o tempo das fumaradas e dos maus cheiros. Como o nome indica, o Direct tem injeção direta eletrónica e pretende ser um motor económico e ecológico. E é, comparado com anteriores gerações dos motores diesel. Trata-se de um 16 válvulas com 1998 cm3, a debitar 100 garbosos cavalos, e no binário encontramos 224 Nm às 1800 rotações, com turbo, intercooler e companhia limitada. O consumo anunciado anda na ordem dos 5,2 litros ao 100 em percurso combinado e, urbanisticamente falando, é de contar com 6,4. A velocidade máxima anunciada é de 185 km/h. E a verdade é que, nos testes efetuados na base do PET chumbo, os valores conseguidos andaram muito perto, apesar das limitações de segurança. De resto, a direção assistida progressiva ou o ABS a funcionar em estreita colaboração com o controle de tração são pontos a favor do homem do volante quando se pode carregar um bocado no pedal direito. Em termos de apresentação, refira-se que, tanto na Station como no Sedan, as cores disponíveis entre nós são todas metalizadas e em tons sóbrios. 2 tonalidades de cinza, prata e grafite, e ainda verde escuro.
Recordando que os 626 turbodiesel se vendem apenas na versão topo de gama, a GLX, diga sem jeito de conclusão que o preço do sedã é de 5.500 contos e a carrinha, no lançamento, custa 5.750 contos. Quem de nós não teve ou não tem uma amolgadela no automóvel? Às vezes, as amolgadelas são um pouco mais violentas e então lá vamos para a oficina. À saída, também às vezes, espera-nos uma surpresa. A conta é maior do que esperávamos. Mas agora tudo está a mudar. Com a introdução da eletrónica na reparação automóvel, os preços começam a descer. Oficinas e companhias seguradoras já estão a economizar. Vamos ver como. Sinistralidade automóvel, um cancro que parece andar à solta nas estradas portuguesas e que muito trabalho dá às oficinas. Até há 2 anos atrás, a única maneira de fazer orçamentos para reparar as mazelas provocadas pelas distrações ou excessos de confiança dos condutores era a consulta de catálogos, pressários, tabelas, a que se somavam cálculos aleatórios sobre tempos necessários para reparações e desmontagem de peças. Agora, tudo isto está a mudar. A Audatex introduziu no nosso país um sistema informatizado que já tem provas dadas em 22 outros países, da Europa aos Estados Unidos, da Austrália à África do Sul. Com um simples terminal de computador ou um notepad, peritos e chefes de oficina têm acesso a uma base de dados que fornece informações sobre preços, tempos de reparação e custos de mão de obra. Essa orçamentação é feita com base em termos de peças de automóveis, com base nos preços recomendados de venda a público das marcas em Portugal e relativamente aos tempos de mão de obra. Utilizamos apenas a informação original dos próprios construtores. Assim, quando um automóvel sinistrado entra numa oficina, o perito da seguradora ou o chefe da oficina apenas tem que introduzir os dados da reparação no computador. Ao definir que parte ou partes do veículo têm que ser reparadas ou substituídas, o sistema Audatex introduz automaticamente e à velocidade de um clique o tempo, a mão de obra e o preço total necessários para efetuar essa reparação ou substituição. O objetivo deste sistema é introduzir, por um lado, alguma transparência, por outro lado, introduzir também uma base técnica sólida, não é? Para, digamos, a valorização, digamos, de um trabalho muito específico, que é a própria reparação automóvel. E é, de facto, de transparência que o setor precisa muitas vezes. Só para dar um exemplo do que acaba de ser dito, refira-se que existe uma marca automóvel europeia em que o custo de um simples para-choques novo pode ir dos 31 mil escudos aos 80 mil. Cada oficina pratica o preço que muito bem entende. Pode imaginar-se a margem de lucro. Neste momento, há já 119 oficinas, 20 seguradoras e 6 gabinetes de peritagem que aderiram ao sistema Audatex, mas ainda nem todas as marcas de automóveis decidiram aceitar a introdução deste sistema. Não se pode dizer que não haja marcas também connosco. Nós é que ainda não contemplamos todas as marcas automóveis presentes em Portugal, porque o esforço de desenvolvimento de modelos é um esforço muitíssimo significativo e, portanto, a nossa oferta é uma oferta crescente e, como também, digamos, me parece óbvio, começámos por marcas mais significativas em termos do ranking nacional. Para terem acesso à base de dados da Audatex, os clientes pagam, evidentemente, um preço pelo serviço. O nosso pricing assenta fundamentalmente numa base variável, ou seja, em função da intensidade com que é utilizado ou em função do número de orçamentos de reparação produzidos, é muito difícil dar-lhe, digamos, um valor anual. Um valor que poderemos apontar, digamos, como valor médio. É que uma reparação orçamentada via o sistema Audatex rondará os 2 mil escudos. 2 mil escudos por cada utilização do sistema parece ser um preço que compensa. Segundo a Audatex, a utilização da sua base de dados tem permitido às oficinas pouparem entre 15 a 20 horas de trabalho por mês. E por isso, a Audatex conquistou já, em apenas 2 anos, uma significativa fatia de mercado. Representamos já cerca de 8 mil reparações de automóveis por mês, são já feitas em Portugal com base no sistema Audatex. Os nossos objetivos são atingir, no prazo de cerca de 1 ano, os 50% do mercado.
Também as seguradoras ficam a ganhar com a utilização deste sistema. Segundo dados obtidos noutros países, onde o sistema Audatex já está implementado há vários anos, os custos das reparações para as seguradoras desceram entre 4% e 15%. Em Portugal, algumas companhias seguradoras já conseguiram uma diminuição destes custos na ordem dos 5% a 6%. Máquinas. Entramos na segunda parte deste Máquinas. Em tempo de verão, de repouso e descanso por excelência, continuamos a rever alguns dos melhores ensaios e testes comparativos que efetuámos durante a primeira metade deste ano. Começamos em duas rodas para recordar o grande lançamento da BMW em 98, a R1200C. Dito assim, provavelmente não está a ver de que moto lhe estou a falar, mas se lhe disser que é a moto utilizada pelo famoso agente secreto britânico 007, no seu mais recente filme, então já a identificou. Mas nisto de motos, quem sabe mesmo é o José Henriques da Silva. Pois é, com uma operação de marketing como esta, é possível que a nova BMW R1200C passasse despercebida. Mas estou convicto que mesmo que não tivesse participado no último filme de James Bond, esta moto, esta nova BMW, jamais passaria despercebida, já que se trata de um projeto de design extremamente bem conseguido. A BMW integrou neste seu novo projeto alguns dos seus componentes característicos, como é o caso do motor bicilíndrico de cilindros opostos, e o sistema telelever que equipa a suspensão dianteira, integrou neste seu projeto de uma forma extremamente agradável. Para os menos conhecedores destas coisas das motos, este tipo de moto chama-se Custom ou Cruiser e nasceu nos Estados Unidos da América no início dos anos 50. É o chamado American Way of Bike e caracteriza-se fundamentalmente por 4 aspectos. Inclinação acentuada do garfo dianteiro, um guiador largo e alto, banco de condutor individual tipo cela e uma grande distância entre eixos. Este tipo de moto foi também popularizado no final dos anos 60 com o filme Easy Rider. As Custom têm vindo nos últimos anos a ter cada vez mais adeptos e as vendas subiram. Em 1996 constituíram mesmo 33% do número total de motos vendidas no mundo. Esse incremento de popularidade motivou naturalmente a BMW a lançar esta sua nova Custom, uma moto de grande qualidade. E se a moto tem um design vulgar e atraente, que dizer da chave de ignição? Mais um pormenor que define a grande qualidade do mais recente lançamento da BMW, uma moto concebida cuidadosamente até ao mais pequeno pormenor. No conceito clássico de Custom ou Cruiser, o motor bicilíndrico de grande capacidade é considerado como o propulsor ideal. As vibrações e ruído que caracterizam esse tipo de motores são tempero obrigatório para os puristas das duas rodas ao estilo Tio Sam. Nesta nova BMW, para além das características que a definem como uma Cruiser, arriscamos afirmar que apenas a capacidade e o número de cilindros do motor são clássicos. O fabricante alemão, dispondo do seu tradicional bicilíndrico boxer com injeção eletrónica, não hesitou em aplicá-lo neste projeto, quebrando a tendência universal dos construtores de utilizarem motores em V. Para assegurar o elevado binário do motor, a BMW aumentou a cilindrada para 1170 cm3, baixando a potência para 61 cavalos. O resultado é um poderoso motor cheio de força em baixas e médias rotações, que permite, após engrenar as 5 velocidades disponíveis, rodar em quinta na maioria das situações de condução. A transmissão é por engrenagens, com o habitual veio com que a BMW equipa as suas motos de maior cilindrada, a marcar uma posição de destaque. O motor é arrefecido por ar, mas, em complemento, dispõe de radiadores que permitem baixar a temperatura do óleo. No eixo dianteiro, a suspensão da R1200C dispõe do eficiente sistema telelever da BMW, que atua pela ação conjugada da forquilha telescópica e de um amortecedor central. Atrás, um conjunto mola-amortecedor, também central, domina o sistema de suspensão. Quanto à travagem, a Cruiser da BMW monta na frente 2 discos de 305 mm associados a pinças Brembo de 4 êmbolos e, atrás, um disco de 285 mm com pinça de 4 êmbolos. Como opção, a R1200C pode ser equipada com ABS. Ao dispor de um motor com injeção eletrónica e 4 válvulas por cilindro, de suspensões evoluídas e de um sistema de travagem com ABS, a BMW R1200C é provavelmente a Custom tecnologicamente mais evoluída.
facto, ao conduzi-la, é possível sentir as grandes qualidades que possui e a elevada sensação de segurança que transmite, e de que é exemplo a excelente capacidade de travagem. O painel de instrumentos de desenho agradável é simples, uma característica comum a este tipo de motos. De fácil leitura, apenas possui velocímetro e luzes avisadoras. Nos punhos, os comandos das várias funções dispõem-se de acordo com o conceito ergonómico definido pelos técnicos da BMW, que difere significativamente do utilizado pelos fabricantes japoneses. O farol dianteiro oferece uma boa iluminação, quer para condução noturna, quer para identificação diurna. De ambos os lados, tampas de fácil remoção permitem guardar quando em viagem as ferramentas e os documentos. Mas a sua fácil desmontagem não aconselha, por razões óbvias, esse tipo de utilização, sempre que a moto fique parada longe das vistas do condutor. O depósito, com capacidade para 17 litros de gasolina, deveria, em nossa opinião, ter um pouco mais de capacidade, já que estamos perante uma moto pensada para grandes viagens. De acordo com a configuração física e o gosto do condutor, o guiador pode variar de posição, tornando possível alterar a altura dos punhos e, naturalmente, a posição dos braços. O banco do condutor é muito confortável e de boa dimensão, atenuando eficientemente a dureza da suspensão traseira quando em maus pisos. Exatamente tudo o que o banco do passageiro não é e não faz. Aliás, a melhor função do banco do passageiro é mesmo quando não é. Graças a um engenhoso sistema fácil de acionar, o pequeno banco transforma-se rapidamente em costas para o banco do condutor, sendo possíveis duas posições com inclinações diferentes. De gosto duvidoso, o visual do cubo da roda traseira, na nossa opinião, um pormenor a rever. Na R1200C, a posição de condução é muito confortável, para isso contribuindo o desenho do banco condutor e a posição moderadamente avançada dos apoios dos pés. E se a viagem for longa, o apoio de costas oferecido pelo banco do passageiro torna-se muito aconselhável. Mas como não há vela sem senão, a baixa rotação e em pisos irregulares, não aconselhamos o uso do apoio de costas. As vibrações transmitidas pelo motor e as pancadas resultantes das reações da suspensão traseira provocam um significativo desconforto, ou seja, circular em ambiente urbano não usa o apoio de costas, pois a marcha lenta e os pisos tradicionalmente degradados são razões mais que suficientes para que nos venha a dar razão. E já que falamos em ambiente urbano, refira-se que, apesar dos seus cerca de 250 kg, esta BMW movimenta-se com facilidade nesse meio. Uma primeira velocidade bastante longa mostra-se ideal em situações de tráfego congestionado, pois não obriga à frequente utilização da caixa. No seu conceito original, as Custom não foram pensadas para viajar com pendura. O pequeno banco, quando o havia, apenas se destinava a pequenos percursos. A R1200C, tal como é vendida, cumpre rigorosamente o conceito. O banco do segundo passageiro é mínimo e desconfortável. Esta moto registra consumos muito aceitáveis, que variam entre os 5,8 e os 9 litros por cada 100 km. Adquirir uma BMW R1200C custa 2.490 contos, mas se pretender com ABS, terá que desembolsar mais 230. Para concluir este Máquinas, vamos recordar um ensaio comparativo entre 5 automóveis GTI. Frente a frente vão estar Renault Megane Coupé, Peugeot 306 GTI, Honda Civic 1800 VTI, Citroën Sara 2.0 VTS e o Volkswagen Golf GTI. É um ensaio bem interessante. Longe vai o tempo em que a Volkswagen lançou o seu primeiro Golf GTI. Passados 22 anos, o novo Golf GTI vem desafiar o 306 GTI, Megane Coupé, Sara VTS e Civic VTI. Mas passemos às apresentações. O Citroën Sara Coupé é o mais jovem destes esportivos e a versão 2 litros VTS é das mais potentes, com 167 cavalos, e é também o que tem melhor preço. O Honda Civic já não é recente, mas no ano passado recebeu um novo motor VTEC 1800 com uns surpreendentes 169 cavalos, a versão disponível apenas no Civic de 5 portas. O mais idoso é o Peugeot 306, que data de 93, mas a versão GTI só surgiu em 96, fazendo realçar os seus 167 cavalos e a caixa de 6 velocidades. Pena que seja o mais caro.
O Renault Megane Coupé é sem dúvida o que tem a aparência mais exclusiva e desportiva. Todavia, o seu 2 litros 16 válvulas é o menos potente e o preço não se mostra aliciante. Por último, o também recente Volkswagen Golf GTI da 4ª geração. Trata-se do único modelo a utilizar um motor turbo e os seus 150 cavalos até podem ser aumentados. Também aqui, o preço é um contra. Passando à análise mais detalhada, o Citroën Xara Coupé é sem dúvida um dos modelos mais elegantes deste comparativo, mas esta versão VTS apresenta-se discreta, faltando alguma agressividade às suas linhas. No interior, o destaque vai para o espaço abundante e para a modernidade do conjunto, sendo de criticar a posição dos comandos dos vidros elétricos. Os estofos em pele são opcionais, mas os bancos desportivos recebem bem o corpo e são confortáveis. De resto, o único que identifica como desportivo são as jantes em liga de 15 polegadas e a sigla VTS. Mas, na altura de mostrar as suas performances, o Xara 2.0 VTS revela bem o seu valor. Nas acelerações de 0 a 400 metros e de 0 a 1000 metros, o Xara é o segundo mais rápido e no teste de travagem a 100 km/h foi mesmo o melhor, ficando em segundo na travagem a 140 km/h. Só é pena o eficaz ABS de ser um opcional. Já na prova de slalom, na qual contámos com a colaboração do piloto e também colega jornalista Paulo Brito, o Xara evidenciou alguma dificuldade. Com a entrada a 70 km/h, começou logo a ser evidente a frente precisa e a tendência da traseira para escorregar. A direção, com uma assistência pouco eficiente, também não ajudou nas manobras difíceis. Entrando a uma velocidade superior, de forma a explorar um pouco mais os limites, o controlo do Xara tornou-se bem mais difícil. A traseira passou a escorregar de forma brusca e exagerada, um pouco aos saltos, obrigando-nos a reduzir o ritmo no final da prova. O último teste, que consistia em efetuar uma curva a uma velocidade próxima dos limites, permitiu confirmar o comportamento menos eficiente da traseira do Xara, que obrigava a constantes correções e a reduzir a velocidade. Em conclusão, o Xara é dos mais performantes da classe, conforme se pode ver no quadro, e também é dos que trava melhor, mas a condução em condições extremas exige muita atenção e perícia do condutor. O Honda Civic 5 portas parece estar mais vocacionado para uma utilização familiar do que propriamente para o prazer da condução desportiva. É claro que as jantes em liga dão-lhe um ar um pouco mais respeitável, mas apenas isso. O peso dos anos já começa a sentir-se na estética desgastada e nos interiores ultrapassados. O próprio habitáculo praticamente não se diferencia de outras versões mais vulgares, a não ser os bancos, que são envolventes e desportivos, o que é pouco em termos da necessária exclusividade que se exige a este nível. De facto, este poderia ser um vulgar Civic 5 portas, não fosse a sigla 1800 VTI que surge na traseira. Todavia, as performances registradas por este Civic não estão ao nível dos 169 cavalos anunciados, que é tão só a potência mais elevada deste leque de carros. Com efeito, as acelerações foram as piores e nas travagens os resultados também foram os menos brilhantes, com o Civic a necessitar de 79 metros para travar desde 140 km/h, apesar do bom funcionamento do ABS. Onde o Civic surpreendeu foi no comportamento. A sua suspensão homogénea permitiu-lhe ultrapassar a prova de slalom com grande facilidade, quer quando entramos a 70 km/h, quer quando o fizemos mais perto dos limites, com o modelo da Honda a regir de forma neutra e fácil. Mesmo quando chegámos ao teste da curva realizada a alta velocidade, o Civic passou com relativa facilidade, podendo-se mesmo dizer que este modelo foi o que evidenciou o melhor comportamento. Só nos speeds mais degradados é que a suspensão um pouco seca do Civic acusa algum desconforto e perda de eficácia. Em conclusão, a travagem e as performances menos convincentes do Civic são compensadas por um comportamento surpreendentemente eficaz.
O mais idoso deste leque é o Peugeot 306, mas em compensação o traço desportivo do GTI está bem vincado nesta carroceria de 3 portas, destacando no exterior as suas belas jantes em liga de 15 polegadas. O interior também acusa o peso dos anos, mas esses pormenores são logo esquecidos quando deparamos com uma caixa de 6 velocidades e com os excelentes bancos desportivos tipo Baquet. O equipamento é generoso, mas não justifica o elevado preço deste modelo. Mas é nos testes dinâmicos que este Peugeot revela ser um leão de raça. De facto, as acelerações do 306 GTI são as melhores, fruto da elevada potência e do peso mais reduzido. Na travagem, o Peugeot volta a evidenciar uma superioridade só igualada pelo Citroën Xara. A partir de 140 km/h necessita apenas de 64 metros para parar, o que revela excelentes garras. E mesmo no slalom, o 306 GTI continua a ser o que proporciona maior prazer ao condutor em termos de condução desportiva. A sua traseira escorregadia torna-o também exigente em termos de perícia do condutor, mas não chega a ser tão exagerado como o Xara, mesmo quando enfrentamos o slalom em situações limite. Um condutor experiente consegue tirar proveito de toda esta agilidade, o que faz do 306 GTI o desportivo mais eficiente. Mas este modelo requer sempre a concentração total do condutor para que a traseira não se solte em demasia nas curvas mais difíceis. Em resumo, o 306 GTI é o mais performante e o que apresenta as melhores qualidades de desportivo, e a caixa de 6 velocidades consegue um melhor aproveitamento do motor. Pena de ser tão caro. O Renault Megane não esconde a vocação puramente desportiva desta bela e agressiva versão coupé, reforçada por esta cor amarela e pelas jantes em liga de 15 polegadas. Contudo, a nível do exterior, dificilmente o poderemos distinguir da versão 1600 deste coupé, retirando-lhe boa parte da exclusividade. No interior, o destaque vai para o fundo branco da instrumentação e para os excelentes bancos desportivos, que são os que melhor prendem o corpo. Claro que a habitabilidade traseira é bastante limitada e, como tal, a bagageira também não necessita de muito espaço. Quanto às prestações dinâmicas, apesar da sua potência se ficar pelos 150 cavalos, a verdade é que o Megane Coupé é o terceiro melhor nas acelerações, mas a travagem, apesar de boa nas velocidades mais baixas, acusa fadiga quando exigimos mais esforço dos travões, alongando as distâncias de travagem, como se verificou no teste a 140 km/h. No slalom, com a entrada a 70 km/h, o Megane mostra-se equilibrado e parece capaz de resistir a muito mais. Todavia, quando entramos a maior velocidade, é a frente que começa a escorregar, perdendo eficácia e obrigando a abrandar. Este comportamento muito subvirador e, como tal, menos eficaz, foi confirmado na curva realizada a alta velocidade, com o condutor a ter que aliviar o pé do acelerador no final da curva para poder continuar em pista. Em resumo, o Megane Coupé mostra-se homogéneo, combinando boas performances com um comportamento menos difícil para o condutor, embora menos eficaz. As suspensões mostraram-se muito duras em condução normal. Por último, o Volkswagen Golf GTI, que nesta versão de 5 portas de visual extremamente agressivo, pretende combinar o espírito esportivo com o transporte familiar. A nossa atenção é atraída pelos belos faróis dianteiros e, sobretudo, pelas imponentes jantes em liga de 16 polegadas da BBS. No interior,
sobressai o volante esportivo e a instrumentação mais completa, englobando o computador de bordo. Aliás, o Golf GTI é o que oferece maior nível de equipamento, com destaque para os bancos desportivos da Recaro, quanto a nós, demasiadamente largos. Assim, atrativos não faltam a este Golf GTI, nem mesmo esta cor azul exclusiva. Quanto às performances, esperávamos mais deste Volkswagen. As acelerações são as segundas piores, mas aqui teremos que criticar a engrenagem muito lenta da caixa de velocidades a influenciar os resultados. A travagem é excelente a baixa velocidade, tornando-se menos boa a alta velocidade e acusando alguma fadiga. No slalom, o Golf também se mostra uma opção equilibrada e fácil de controlar por qualquer condutor. Entrando a 70 km/h não se notam dificuldades, mas quando iniciamos a prova a mais velocidade, a frente deste modelo também se mostra escorregadia, alargando trajetória, mas sem exageros, sendo fácil de conduzir por qualquer um. As imagens em movimento lento são esclarecedoras. O teste da curva confirma igualmente a tendência para fugir de frente, mas sem colocar em perigo o condutor, caso este pretenda efetuar qualquer correção. Resumindo, o Golf GTI continua a ser uma proposta bastante equilibrada como desportivo, não tanto pelas performances, mas sobretudo pelas suas suspensões, suficientemente eficazes e confortáveis, tornando-o mais fácil e agradável de conduzir no dia-a-dia. Deste comparativo fica uma certeza. Os desportivos GTI dos nossos dias são bem mais evoluídos e eficazes que os de outros tempos e qualquer das propostas tem mérito. Contudo, consideramos o Peugeot 306 GTI o desportivo mais eficaz, enquanto o Golf, pelo seu equilíbrio em todos os capítulos, poderá ser a melhor opção. Máquinas. Está concluída mais uma edição do Máquinas. Despeço-me, desejando-lhe a continuação de boas férias, se for o caso, ou então um bom fim de semana. Nós vemo-nos na próxima sexta-feira. Schumacher persegue Häkkinen. Dois pilotos envolvidos no grande duelo da temporada de